Voltei! Mais rápido que próprio Jesus Cristo. E enquanto esperamos a sua volta, como diriam os mais devotados cristãos, por que não analisar um filme desse gênero que nunca abordei antes, hein? Existe todo um subgênero de filmes cristãos onde suas temáticas servem para espalhar as lições e mensagens positivas do cristianismo, promovendo sua religião. Geralmente, esses filmes são dramalhões bem família para todas as idades, retratando como a fé faz você superar qualquer obstáculo que a vida joga em sua frente. Mas tem um filme cristão que foge completamente desse padrão. Nada de novelões longos e monótonos, com um título bem peculiar chamado Assassin 33 d.C., produzido em 2020. E por que foge desse padrão? Porque ao contrário dos típicos filmes cristãos que são dramalhões, aqui estamos falando de um filme de ação com trama digna de Hollywood. E considerando o nome Assassin 33 AD, dá para imaginar qual caminho que esse filme vai tomar. E considerando que eu sou muito fã de viagem no tempo, vamos conferir esse filme. O filme já inicia enchendo a própria bola, dizendo que ganhou uma cacetada de prêmios em festivais de filmes. Curioso, pois além de não encontrar nada que ateste ao fato, provavelmente a maioria dos que assistem esse vídeo deve estar ouvindo falar deste filme pela primeira vez na vida. Mas vamos seguir em frente. Acompanhamos Brent levando sua família em viagem por uma interestadual. You okay? I'm having this feeling like God is going to do something really miraculous through you. Se fosse filme de comédia, diria que isso é uma piada bem impactante. Mas sabe o que é engraçado de verdade? Eu quero saber como é que o Brent é o único sobrevivente desse acidente, sendo o único que não estava usando cinto de segurança. Olha só, a esposa tá de cinto e as filhas também, mas ele não. Que mensagem tá tentando me passar o filme Lazarento? Se ele sobreviveu por milagre divino, aposto que o próprio Brent vai começar a questionar a definição de milagre já já, especialmente quando ele conseguiu se acidentar numa pista se distraindo da estrada que já continha sinalizações para prevenir acidentes. Esse cara seria capaz de morrer atropelado por um trem buzinando a toda altura por tamanha falta de atenção. Não demora muito para ele questionar sua própria fé. But I served you. I played this life by your rules. I've done everything that you've ever asked of me. You take my family. What kind of God are you? Nada como dar desculpa similar a embriagados após baterem o carro dizendo que só bebeu um pouquinho, mas dessa vez usando a religião alheia para desviar a culpa de si mesmo. Nesse meio tempo conhecemos Han e Amy, os protagonistas da história, alunos que são considerados geniais e que desenvolvem um relacionamento. 3 meses depois, estão trabalhando num laboratório com outros cientistas geniais como Simon e Felix em um projeto para criar o primeiro teletransporte de matérias. O teste é feito, mas aparentemente dá tudo errado, pois explode a cadeira usada no teste, o que bota medo em todo o time de serem demitidos por explodirem o laboratório. Mas, na verdade, é revelado pelo chefe deles, Ahmed, que o teletransporte quase funcionou. It moved to the other pad. Two quantum objects occupying the same wave should coexist. What happens to one happens to the other. Both chairs were... You four have done something in less than 3 months that none of my best teams have been able to do in years.
Transferidos a um laboratório mais avançado e com salários mais gordos, eles podem completar o projeto. Mas enquanto a felicidade vem para eles, para Brent, chefe de segurança no mesmo laboratório, vem a frustração com Deus por não ter salvado a sua família. Dor essa que é partilhada por Ahmed, que na infância foi sequestrado por muçulmanos fanáticos no Oriente Médio e teve seus pais brutalmente assassinados. Ahmed planeja coisas escusas, ordenando Brent a contratar um time de segurança, enquanto os outros são colocados para vigiar Han e Amy. Enquanto isso, o casalzinho faz uma pausa do trabalho. That's perplexing. What? Someone's using a secure line to communicate with the outside. I'm gonna find out who. Oh my gosh. That's Rashad Amir. Rashad Amir is the most wanted terrorist in the world. He orchestrated the attack of 12 embassies in one day. Ora, mas que conveniência para os pombinhos trombarem por acaso com seu chefe conspirando atentados contra seu país com o uso do teletransporte, que quando completado pretende usar para explodir qualquer lugar que eles quiserem. Esses amadores em pleno 2029, ano que se passa a trama, não sabem se comunicar apenas por áudio, usando som embaralhado para disfarçarem as vozes para evitarem enxeridos como esses aí. Extremists killed Ahmed's parents. Why would he work with them? It must be Stockholm Syndrome. Bela explicação para um empecilho absurdo de roteiro que nunca mais será abordado novamente. Isso sim é uma bela maneira preguiçosa de evitar explicar a trama. De qualquer forma, para resolver, é só eles terminarem o expediente, irem para casa, denunciarem todos para a Segurança Nacional e subir os créditos, certo? Errado! Han inventa um intervalo para almoço fora do horário normal, tenta resolver o problema do teletransporte como usual e durante um teste, sabendo que é vigiado pelas câmeras e microfones ocultas na sala, executa esse teste discretíssimo e se dá conta do que aconteceu ao tentar teletransportar um objeto. Time travel. E esse é o cara o qual o próprio se diz The most brilliant genius since Einstein. Ahmed afirma que quer explorar as possibilidades de viajar no tempo, mas Han avisa ele das consequências imprevisíveis de alterar o passado e por isso deletou os dados do teste bem-sucedido antes de ser capturado. Ele não tá nem aí para isso e prende Han para tentar persuadi-lo a reproduzir os dados obtidos. Enquanto isso, o resto do time de cientistas é separado em outra sala sob a desculpa de que o projeto virou ultra secreto graças aos esforços de Han e por isso ficaram confinados e incomunicáveis até ter o aval dos militares. Obviamente, um engodo só para prendê-los voluntariamente. Para forçar a cooperação, Ahmed sequestra os pais do cientista e ameaça matá-los se não fazer a máquina funcionar. Apesar disso, ele se recusa, o que... Ora, mas essa violência é inesperada em um filme cristão. Bem... Estamos falando de um filme com viagem no tempo, então provavelmente vão reverter isso aí. Enquanto Brent fica duvidando da existência de Deus diante dessa desgraça toda, o vilão ameaça torturar sua namorada. E é aí que ele cede. Stop! Just stop! If you let me go back in time and save my parents, then I will finish the time machine. Just no more violence. Of course you can save your parents. You have 3 days. Han constrói pulseiras recuperadores como mecanismo para viajar no tempo, e a função deles é... The retrievers are needed to travel into the past or the future. Without one, you can transfer, but your molecules will explode within seconds.
It also tracks your vitals, so if he were to perish, it would reclaim his body. Quando a viagem com o humano é testado com sucesso, Han tenta voltar no tempo por conta própria para impedir tudo isso de acontecer, mas é impedido e preso. Diante das possibilidades de viajar no tempo, Ahmed vê uma oportunidade perfeita. I have the perfect mission for you. You're mad at Jesus. But wouldn't it be great to know if he was the real deal or just the myth? And how would you prove that? Prepare a full combat team, and let me enlighten you. Don't be judgmental or hating on Muslims. Ahmed is an extremist. There's a big difference. Ah, obrigado, filme, por me falar que os pensamentos de um personagem em um filme que retrata eventos fictícios não representam o pensamento de um povo. Não é como se eu tivesse um cérebro para poder pensar uma obviedade dessas. We can't kill him. Jesus is a prophet. We should honor him. Yes, and that's what we will be doing. When he died, his disciples created the resurrection myth, which gave birth to Christianity. We can correct that. But if we kill him, we'll all be cursed. Just the opposite. Allah would honor us. We will be correcting the greatest deception of all time. He will be remembered as a great prophet, but not as the Son of God. Jesus would want that. And we will be effectively dismantling Christianity. E é aí de onde vem o título do filme. Ahmed manda um time de seguranças treinados liderados por Brent para essa missão no ano de 33 d.C., no Jardim das Oliveiras em Jerusalém, na noite anterior à crucificação de Jesus Cristo, pouco antes de sua captura pelos romanos. Mesmo que ele saiba o ano exato desse evento, o jeito é ignorarmos como diabos ele sabe o mês, dia e horário exatos onde Jesus estaria com seus discípulos rezando, pois esses eventos, apesar de lendários, nunca tiveram uma data exata registrada. Com certeza, esses caras que vão caçar Jesus com pistolas e AK-47 terão dificuldades de encontrá-lo e... Hã? Haja conveniência de roteiro! Nem Tony Dog da série O Túnel do Tempo, ao chegar numa época diferente, encontravam figuras históricas importantes tão rapidamente quanto esses caras. E eles não perdem tempo. Assim que avistam a procissão de Jesus Cristo, eles preparam uma emboscada e... Uou! Será que estou assistindo mesmo um filme cristão? É muita audácia deles fazerem um filme onde os caras matam os apóstolos de Jesus e ao vejo o próprio Filho de Deus. This is for taking my family. Consegue imaginar um filme feito por muçulmanos onde mostrem Maomé sendo fuzilado? Pois é. Esses vilões pelo menos podem bater no peito e serem direto ao ponto com seus planos, ao contrário dos megalomaníacos que James Bond enfrenta. O trio de cientistas assistem a tudo o que ocorre pelas câmeras de segurança, descobrem Han preso e vão libertá-lo. Eles recebem a explicação do que aconteceu e logo presenciam o retorno do grupo de assassinos. Como os bandidos são os completos tapados que não deixaram ninguém vigiando os cientistas, eles planejam voltar no tempo e impedir os planos do vilão. Mas peraí, por que cacetas a realidade não está alterada desde que os capangas voltaram? Time doesn't change instantaneously. It has to rewrite itself. Rewrite itself? It's like the speed of light. It appears to move instantly, but light has a speed. So that's why everything was blowing up on the time pad. Exactly. We were inadvertently splitting the time continuum. So time must have kept up with itself. Exactly, like overwriting data in a hard drive. The old time continuum is written over as the new data is received. That could take minutes, hours, possibly longer, depending on how far back in time they went. Essa é uma tecnobaboseira muito elaborada somente para explicar por que nossos protagonistas teriam alguma chance de reverter tudo o que foi feito pelos vilões.
eles viajam para o passado antes de serem pegos pelos capangas, mas tarde demais para evitar a morte de Jesus. Presenciam o seu assassinato e se dão conta do que devem fazer para consertar os problemas. O quarteto se divide em 2 times para voltar ao presente em intervalos de tempo diferentes para caso de uma das duplas falhar. O engraçado é que eles têm o poder de escolher quanto tempo antes querem viajar antes da primeira viagem temporal ter acontecido. E aí eles escolhem voltar apenas meia hora antes. Por que diabos não voltar horas ou até mesmo dias antes da encrenca ter começado e simplesmente denunciar às autoridades a relação do vilão Ahmed com os terroristas? Mas não! Preferem voltar para o momento que os bandidos já assumiram o controle do laboratório e estão em alerta máxima para evitar qualquer cientista de fugir. Parece que esses Zé Ruelas gostam de jogar a vida no modo difícil. E de novo, esse plano veio de Han, o cara que se intitula The most brilliant genius since Einstein. Encurralados pelos bandidos, enquanto Han tenta fazer seus recuperadores funcionarem com a máquina novamente, M se comunica por linguagem de sinais a eles mesmos do passado pela câmera sobre os planos do vilão. E pelos sinais, algo me diz que tudo que ela gesticula não faz sentido algum e o que eles veem é uma songamonga tendo devaneio sem nexo. Me pergunto como a M do passado vê a si mesma do futuro e mal esboça alguma reação pela situação absurda. Os dois são mortos pela bandidagem, mas as versões originais deles voltam ao ano 33, 10 minutos antes dos vilões chegarem para matar Jesus e emboscam os assassinos com paus que usam para matar os meliantes. Mas Félix e Simon são mortos, enquanto a Amy é ferida gravemente. Porém, 2 dos meliantes, entre eles Brent, escapam e eles devem ser caçados. Provavelmente deve estar pensando, como é que fica o Simon que ficou para trás antes? Aí é que tá. Prepara a cabeça para processar a informação que vem a seguir. Se levar em conta aquela tecnobaboseira explicada de que o futuro não muda instantaneamente quando se altera o passado, quando os mocinhos voltaram ao presente, eles retornaram a uma linha temporal diferente. Ou seja, a uma linha temporal quando Jesus foi morto, mas antes do tempo mudar o presente. Isso significa que quando os mocinhos do passado que foram avisados pelos mocinhos do presente viajaram de novo ao passado, eles viajaram a um passado da segunda linha temporal. Ou seja, um passado diferente o qual Simon e Félix, que ficaram para trás, não presenciaram essa matança dos bandidos de agora. Tá confuso? Pois é. Eu também, e isso é o melhor que posso fazer para explicar essa linha do tempo que tenta ser mais confuso que as linhas de tempo dos filmes da Marvel. Mas para nós que estamos curiosos em saber o que aconteceu com Simon e Félix que ficaram para trás, como planejado, eles acionam para voltar ao presente. Mas o bracelete de Simon dá ruim e só o Félix volta, com a bandidagem esperando-o no presente. Ao ser levado para o cativeiro, acontece finalmente as mudanças temporais onde o laboratório é substituído por um presente sombrio. This is your world. This can't be right. The world that you created. A world without forgiveness. Como é? O perdão não é uma característica exclusiva do cristianismo. Mesmo se não existisse mais a religião cristã, a arte de perdoar não seria esquecida pela humanidade. Eu sei que o filme foi feito por adeptos do cristianismo, mas essa afirmação não faz sentido. O próprio Yom Kippur judaico é conhecido como o Dia do Perdão Eterno, só para citar um exemplo. Então que papo é esse de que o mundo vai se acabar se não existir o perdão cristão?
Será que o filme está implicitamente dizendo que só Jesus salva senão o mundo acaba? Isso é irônico para cacete, pois foi Jesus que precisou ser salvo pelos mocinhos para evitar que o mundo se acabasse. Então quem tá salvando quem nessa história toda? Seria um caso de lógica lá Tropa de Elite, onde para eu te salvar, você tem que me salvar? O Simon da outra linha temporal consegue ativar seu bracelete, fazendo-o ser transportado para a linha temporal onde Jesus foi salvo da morte pelos mocinhos, e encontra logo de cara o próprio Jesus Cristo. I'm Abba Liekhoka. No speako Greco? Has my father sent you? What? You speak English? O estranho é que Simon avisa Jesus que ele vai ser preso e crucificado, e fala que a Bíblia será o livro mais lido da história e etc. Como se tivesse esquecido que a ideia toda de viajar para o passado era garantir que a história siga seu curso normal. Simon, if I do not give my life, you will die and never be with me in heaven. Ainda bem que esse é o Jesus de fato, não se importando em sacrificar a própria vida para garantir aos fiéis a esperança da vida após a morte. Os vilões no presente desativam remotamente os braceletes temporais dos mocinhos, deixando-os presos no passado, enquanto Han faz o que pode para salvar sua namorada da morte. Brent e o outro terrorista se misturam na multidão em busca de Jesus com as roupas da época. E devo dizer que para uma produção barata, a reconstituição de época está supimpa, não acham? Achei que o resto do filme ia se passar no meio do deserto ou no mato para acomodar o orçamento. Seguindo em frente, o colega de Brent tem a descrição de um elefante quando furta na cara dura um tomate. Sim, um tomate, fruto que só existia nas Américas nesse período. Não só é incapaz de passar um minuto sem chamar a atenção, como bastou eu elogiar o filme para cometer o deslize histórico mais besta possível entre todas as imagináveis em produções de baixo orçamento. Eles são capturados e os romanos apreendem os equipamentos futuristas. E convenientemente, a pistola volta para o tempo presente porque o soldado resolve pôr o bracelete temporal na arma. Outro bracelete é pego por uma transeunte. Logo em seguida, temos a primeira revelação do filme. Se você se ligou, na língua portuguesa, Simon se traduz como Simão. Ou seja, ele aqui é revelado como Simão de Cirineu. Simão presencia Jesus carregando a cruz e, como na Bíblia, ele o ajuda a carregá-lo. E não só isso, os dois capangas presos pelos romanos são crucificados junto com Jesus, reproduzindo a passagem na Bíblia onde Cristo foi crucificado junto com dois ladrões condenados pelos seus crimes. Logo aparece Han com sua namorada gravemente ferida e nota os assassinos nas cruzes, avisa que eles tentaram matá-lo e começa a clamar a Jesus fazer um milagre para curá-la. Prove that you're God! Come down off that cross and heal Amy! To save Amy, you must forgive Brad. I'll never forgive him. Or you. Incapaz de perdoá-lo, termina encontrando Simon da primeira viagem e fica confuso na própria complexidade temporal do filme, considerando que o viu morrer na segunda viagem. Vendo que o plano de matar Jesus antes da crucificação falhou e só restou um bracelete temporal funcionando no presente, o vilão Ahmed resolve por conta própria viajar ao passado. Ele volta dentro da tumba onde Jesus foi enterrado e, segundo o vilão, acabar com a farsa do cristianismo matando os apóstolos que, em sua teoria, viram roubar o corpo de Jesus Cristo, fato que eles usariam como desculpa para dizer que Jesus ressuscitou, dando assim o surgimento do cristianismo como religião baseado numa suposta farsa.
De qualquer forma, quero saber como diabos ele sabe qual o local, dia e hora exatas onde supostamente esse evento ocorreria. Quem garante que na ideia dele os apóstolos viriam no dia seguinte à crucificação, por exemplo, ou daqui a alguns dias? É absurda a facilidade que eles encontram figuras e eventos históricos sem registros temporais fixos. Enquanto o vilão espera seus alvos, aproveita a oportunidade para extrair o sangue do corpo de Jesus para uma amostra de DNA, e os mocinhos vão para a entrada da tumba descobrir se a ressurreição de Cristo é verdadeira. E como é um filme cristão... No meio de tanta azucrinação temporal absurda, o filme tratar a ressurreição de Cristo como um evento mítico verdadeiro não é problema algum em comparação. Eles descobrem as luzes de neon, dando pista que alguém do futuro esteve aí. E então... Be careful, you might be changing history. Gone. Not here. He has risen. E assim eles se safam de alterar a história de vez, sendo confundidos por anjos mensageiros. Jesus reaparece e encontra Amy, que após uma conversa reconfortante, ela confirma que a história da ressurreição é real. Só que mais conveniência de roteiro ainda é que a mulher que pegou a pulseira temporal antes resolve do nada entregar para Simon, assim dando chance para eles voltarem ao presente e derrotarem os capangas. Acontece que essa mulher supostamente aleatória é a Maria Madalena, aqui tão anônima na história que quase passa batida sua presença. Simon e Han vestem o bracelete temporal juntos e chegam ao presente, dando cabo do guarda na máquina que termina ferindo Simon no processo. Ainda vou me perguntar por que eles não mantêm pelo menos uns 3 ou 4 guardas armados o tempo todo vigiando a máquina do tempo após tanta bagunça. Maior barulheira e os capangas demoram a aparecer. Don't worry. If I can run the default program, then none of what has happened will have happened. All these time continuums will erase. Ah, sim, só resetar as linhas do tempo. Dane-se os paradoxos temporais que deveriam ter ocorrido ou que ocorreriam após tantas interferências ao passado. Se for fácil assim controlar o tempo, como o filme mostra, então para que se preocupar com as repercussões em alterar a história? É só apertar reset que resolve tudo. Han deixa Simon ferido mortalmente, recarrega sua pulseira temporal e volta para o presente meros 10 minutos antes dos pais dele serem mortos. E dessa vez, apesar de se dar um limite de tempo curto, ele tem sucesso e consegue salvá-los e a si próprio do passado. Disposto a acabar com tudo, ele vai atrás do vilão Ahmed para matá-lo, mas é quase surpreendido por Brent em sua versão original antes de saber da chance de matar Jesus. Tomado de raiva, Han pensa matar Brent por ter ferido mortalmente sua namorada, mesmo sabendo que ele não cometeu o crime ainda, botando-o no dilema de se é possível culpar alguém por algo que ainda não fez. E isso desaba ele emocionalmente. For Amy, I forgive you. Se esse filme produzido por cristãos é capaz de mostrar Jesus e seus apóstolos serem fuzilados, acredito que seja fácil perdoar Brent. Só não espere perdão do vilão que está disposto a descer a bala nas suas costas, que está estressado por toda a confusão e querendo os códigos que fazem a máquina do tempo funcionar. Percebendo o tipo de vilania que seu chefe é capaz de fazer, Brent se redime.
say goodbye to your mother. Queria viajar no tempo para prevenir esse clichê dos vilões mocorongos que subestimam o mocinho e dão toda a oportunidade possível para ele reverter o jogo. Everyone lay down your weapons. Onde é que estava essa polícia nas outras linhas temporais após o primeiro tiroteio? Se eu um dia conseguir a máquina do tempo, lembrar também de impedir a existência do clichê de filme onde as autoridades chegam quando os mocinhos não precisam mais de ajuda. Remember the me that was tied to the chair in the original timeline? Hey guys, I think you're gonna want to see this. Well, this is me. O Han que viajou no tempo acabou de deletar a própria existência ao resolver a treta temporal, igual o Michael Raynor em Time Runner. Ainda bem que não existem paradoxos temporais que explodem o universo, como diria o Doc Brown, pois ainda não acabou o uso da máquina do tempo. Brent pode ter se redimido e salvo os mocinhos, mas acabou paraplégico e desempregado de qualquer trabalho que ele tentou arrumar. Gratos pela ajuda, nossos heróis resolvem impedir o acidente de acontecer. E como fazem isso? Transportando um deles com uma placa de pare em frente à estrada. Excelente plano! Considerando que Brent bateu o carro porque estava distraído, essa abordagem seria minimamente questionável. Mas funcionou porque o roteiro quis que funcionasse. Então fazer o quê? Confidential. You're going to need the FBI and Homeland Security. Que curioso! Se tivesse feito exatamente isso quando puderam voltar no tempo a primeira vez para impedir os vilões, nada disso precisaria ter acontecido. Mas que filme mequetrefe! Nem me fale que paradoxos temporais deveriam ter ocorrido por ele ter salvo o Brent e supostamente impedir dele salvar Han dos vilões ao se virar contra seu chefe. Stop. Wait. O quê? Tem mais? Recall when they gunned down Amy and myself in Lab 19? Well... Ah, então as versões originais da viagem não morreram ao avisarem a si mesmos? Tá, mas o que isso importa? Han, desesperado para salvar Amy, programa uma nova viagem no tempo. E novamente isso só é possível porque a droga dos vilões não deixam guardas vigiando a droga da máquina do tempo e vão embora imediatamente. Initiated. 1 minute. Delete all files. Ele viaja ao futuro para tentar se beneficiar da medicina futurista e curar ela. Ok. We transferred to the future, but we weren't the only ones. The Ahmed that was in Jesus' tomb also transported before his timeline expired. He brought Jesus' DNA with him. Well, he was able to clone Jesus. Now this new Jesus can raise the dead, levitate objects, manipulate the weather, change molecular structures, and more. Only one big problem. He's quite the opposite of Jesus. That must be why they call him the Antichrist. Esse filme ousa deixar gancho para a continuação após tudo isso? Aí não! O verdadeiro anticristo da história vai ser o roteirista desta sequência se ele se materializar. Bem que mostrava-se ser verdade aquela melodia clássica da internet cantada por uma certa senhorinha. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Esse filme é a segunda versão do filme original com o título adicionado Páscoa Negra na frente de Assassino 33 d.C. Uma versão com narrador e legendas explicando essa complicação de poder viajar linhas temporais diferentes, mesmo já tendo alterado o passado. Provavelmente uma tentativa do roteirista do filme dar uma de inteligente, algo que foi por água abaixo, com personagens se comportando idiotamente e diálogos idiotas.
Olha que consegui não pegar no pé dos efeitos especiais baratos para ver como dei colher de chá para um filme de baixo orçamento com proposta de viagem temporal. Nas cenas da cidadezinha até mandaram bem na reconstituição das roupas e casas. Mas fora isso, o maior destaque do filme é a própria existência do filme. Quantas pessoas você conhece na vida devotas ao cristianismo teriam a coragem de propor um filme com Jesus e seus apóstolos sendo fuzilados em cena? E não só isso, como conseguir verba e gente suficiente para tornar tal ideia uma realidade. Imagina se fizessem algo similar com Maomé no islamismo, sendo que na nossa própria realidade, no passado não tão distante, extremistas muçulmanos promoveram um massacre de pessoas porque desenharam a caricatura de Maomé, sendo que o próprio profeta já foi desenhado por muçulmanos em tempos antigos. Uma coisa tão sem nexo quanto as motivações do próprio vilão do filme, que teve seus traumas gerados graças a extremistas muçulmanos. Apesar dos meus devaneios, o motivo da realização do filme é simples. O roteirista e diretor Jim Carroll, inspirado nos filmes de aventura como Indiana Jones, se perguntou por que filmes cristãos não poderiam ter a mesma pegada de aventura para variar dos típicos filmes religiosos pé no chão, geralmente monótonos. Foi aí que ele produziu a história desse filme e deu no que deu. Quando ele não está fazendo filmes, está administrando seminários com sua esposa Elizabeth que envolvem conselhos para melhorar ou salvar casamentos e joga pôquer nas horas vagas. Se um dia a sequência de Páscoa Negra vai sair, eu não sei, mas pelo menos Jim Carroll entra para a infâmia do cinema trash como o filme cristão de ação com viagem no tempo mais alucinado até então. Espero que tenham curtido essa história onde os heróis tiveram que salvar Jesus para que Jesus conseguisse nos salvar. Portanto, eu espero que possam me perdoar igual Jesus Cristo se por acaso estava esperando uma participação ampla do Dudão nesse vídeo. Mas infelizmente eu não recebo adicional de periculosidade gargantal para poder sacrificar minhas cordas vocais. Até a próxima! O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Faz o inferno estremecer! Faz o Satanás correr e o milagre acontecer!